No vídeo de hoje nós vamos descobrir o tipo de substrato que faz com que diminua os ataques de lesma e caramujo que atacam as suas orquídeas. Nós vamos, além de descobrir esse tipo de substrato, também ver se ele pode ou não ser adequado para o seu tipo de cultivo. Bom, para a gente começar esse vídeo eu quero mostrar para vocês bem de pertinho um tipo de substrato que é aquele mais utilizado por nós orquidófilos, que é esse substrato aqui. Esse aqui é o substrato que é considerado mix de substrato. Aqui nós temos pinos, nós temos carvão, nós temos esfagno, casca de macadâmia, tá vendo? Nós temos um mix, é uma variedade de substratos de matérias orgânicas, todos eles juntos para fazer o plantio de orquídeas. Embora esse substrato seja o mais tradicional utilizado para o plantio de orquídeas, ele é também aquele que desagrega. Vou falar para vocês o porquê que esse tipo de substrato pode trazer grandes problemas, embora ele seja realmente muito utilizado e até eu mesmo faça muita utilização dele aqui. Começar a falar desse substrato e por que ele pode ser um problema. Todo substrato que é a base de madeira, casca de macadâmia, esfagno, eles se deterioram. Ou seja, eles são considerados matéria orgânica. E toda a matéria orgânica que entra nesse estado de decomposição, né, mesmo que ele não entre em um estado de decomposição tão rapidamente, ele vai começar a se deteriorar. E isso favorece insetos e, como consequência, favorece também o aparecimento de caramujos e lesmas dentro do nosso vaso. Tudo pode piorar bastante se você ainda utiliza aqueles substratos bem moídos, né, que na hora de você colocar a sua planta no vaso, eles ficam bem compactados. Então ele compacta e deixa todo aquilo ali em matéria orgânica juntamente das raízes da sua orquídea. Isso vai desfavorecer porque fica difícil para as raízes conseguir bolsas para se enraizar e, como consequência, favorece também o aparecimento dessas lesmas e caramujos. Não é difícil a gente também ver vários relatos de pessoas falando que tem mosquitinhos, ataques de lagarta, enfim, todas essas matérias orgânicas, infelizmente, elas atraem mesmo esse tipo de inseto e de praga para o nosso orquidário. Bom, mas vamos falar então daquele que diminui, aquele que quase que elimina, né? Porque nós temos a condição da pedra. A pedra, ela, além de ser um tipo de substrato inerte, ela não se deteriora e cria bolsas que favorecem também o enraizamento das orquídeas. Só que a verdade é que, embora a pedra tenha todos esses benefícios, nem todas as pessoas ao redor do Brasil conseguem se dar bem com esse tipo de substrato. Isso porque depende muito também do gênero e espécie de orquídeas que você vai cultivar. Catleias, por exemplo, se dão muito bem nesse tipo de substrato. Mesmo assim, muitas pessoas encontram dificuldades para acertar a rega. Às vezes, ao cultivar plantas como as catleias na pedra, as pessoas têm diversas catleias desidratadas por conta de um substrato mais seco, por não conseguir entender que, pelo fato da água bater e passar rapidamente sobre essa pedra, como consequência, teria-se também que regar mais vezes na semana. E isso pode realmente ser um grande dificultador para aqueles que estão começando principalmente. Então, para você que vai fazer a opção de utilizar matérias como, por exemplo, na hora de plantar, né, material como a pedra, eu super recomendo, porque de fato a pedra ela é muito interessante, assim também como um material que, mesmo sendo orgânico, pode ser bem bacana também. Nós vamos falar agora sobre tronquinho de madeira. Bom, aqui eu vou dar só um exemplo para vocês, é um tronco de madeira onde eu adequei a uma orquídea que está plantada aqui, no caso aqui é uma ceológene, e existem diversas outras plantas na minha coleção que também estão sobre essa condição de troncos de madeira onde elas estão plantadas. E esse, embora também seja uma matéria orgânica, é bem diferente dessas trituradas que nós utilizamos principalmente no vaso. Aqui a gente não vai encontrar toda a umidade que fica dentro do vaso, que propicia também outros problemas, né? Como até mesmo o apodrecimento de raiz, caso você não acerte a rega. Então essas matérias orgânicas todas picadinhas, como o carvão, como eu falei para você, o carvão, o pinus, o esfagno, todos eles juntos em pequenas quantidades, essa umidade fica ali dentro, faz com que aquilo se deteriore mais rápido e, claro, cria-se armazenamento de ovos, de caramujos e lesmas. Já nessa condição a gente também evita, mesmo sendo uma matéria orgânica, porque aqui a água vai bater e vai escoar, não tem nada fazendo com que a umidade fique aqui parada, então é muito difícil também que você sofra ataque de lesmas e de caramujos quando você fizer a opção de utilizar tronquinhos de madeira. Esses que podem ser casca de peroba, aquele pau de café, você pode usar sanção do campo e diversos outros
outros tipos de madeira para plantar a sua orquídea. Também você não vai ter grandes problemas quando o assunto for lesmas e caramujos. Eu quero falar sobre mais um inconveniente da pedra. Vou fazer um plantio aqui, nós vamos poder acompanhar juntos como que você pode plantar utilizando somente a pedra. Sobretudo, eu quero dar o conselho de você utilizar como drenagem, sistema de drenagem, isopor. Isso porque um dos inconvenientes de utilização de pedras nos vasos é que, embora ele tenha todos esses benefícios, um dos grandes prejuízos ao utilizar as pedras é que nós deixamos os vasos muito pesados. Principalmente se você tiver estruturas como a minha, na qual você dependura suas orquídeas, pendura elas numa estrutura. Então certifique-se de que se você for utilizar a pedra, que a sua estrutura suporte o peso que esses vasos terão também. Então esse é um dos grandes inconvenientes, embora tenha muitos benefícios. Um deles, inclusive, o preço. O valor do tipo de você comprar uma pedra hoje, um saco de pedra está custando em torno de R$ 3,50, R$ 5, um saco de 20 quilos. Quer dizer, é muita pedra e é um tipo de substrato que não se acaba, vale muito a pena nas questões financeiras, como benefício para as suas plantas, mas nós temos muita coisa para conversar ainda sobre ela, depois do plantio. Vamos começar então agora fazendo a utilização do isopor para o plantio dessa orquídea. Bom, aqui está o vaso e eu vou colocar isopor na parte de baixo. A primeira coisa que eu faço é preencher o vaso com um pouco de isopor. Ao colocar isopor, eu vou ajeitar a planta para que ela já fique acertada aqui no vaso que eu vou plantá-la, tá? Então eu vou ajeitar as raízes dela aqui no vaso, acomodar as raízes, fazendo com que essa planta fique bem acomodada, para que depois eu utilize a pedra para fixá-la e assim também ser o seu substrato. Então aqui ela está ajeitada. Lembre-se de que parte traseira da orquídea sempre no canto do vaso, encostado, né? A parte traseira sempre encostada na ponta do vaso. E a frente, que é onde está vindo as novas brotações, essa deve ter pelo menos 3 dedos de espaço para que elas possam crescer e se desenvolver. E a partir desse momento aqui, eu só vou completar com pedra o substrato que já está... É o único substrato que nós vamos utilizar, né? Que é pedra. Então eu só vou preenchendo aqui com pedra. Vou ajeitando. É muito simples, né, de você plantar na pedra. Muito simples mesmo. Já fiz um lado. Agora coloco desse outro. E nós já temos a nossa orquídea plantada. É só e exclusivamente isso aqui, tá? O que você poderia fazer também para que você tivesse um pouco mais de umidade dentro desse vaso, caso fosse do seu interesse, era fazer a utilização de um pouco de esfagno juntamente da sua pedra. Então você pega, por exemplo, a pedra, você lava ela toda vez que você for utilizar a pedra. Você deve lavar, porque ela vem com, principalmente você que compra de material de casa de construção, né? Porque ela vem com muito cimento, ela vem com muita sujeira. Então eu recomendo que você primeiro lave essa pedra e depois você pode utilizar um pouco de esfagno junto, né? Pica o esfagno nas pedras que você vai utilizar, para que quando você molhe, você tenha um pouquinho mais de umidade sobre a condição da sua planta. Os benefícios, como eu disse, que além de você se livrar dos problemas, boa parte dos problemas com lesmas e caramujos, você tem um enraizamento muitíssimo bom, um substrato que é inerte, então ele é interminável, né? Você vai fazer o replante realmente quando a sua orquídea estiver para fora do vaso, isso não vai estar se deteriorando aqui, prejudicando as raízes da sua planta. Então esse é outro benefício. Outro benefício também é que ele cria e gera bolsas, né? Conforme essas pedras são colocadas aqui, gera pequenas bolsas de ar dentro do vaso, facilitando com que a raiz consiga entrar para dentro do vaso e conseguir se enraizar de forma perfeita. Essa também é mais uma das vantagens de você utilizar a pedra quando você vai fazer o plantio das suas orquídeas. E os inconvenientes vão ser você fazer os acertos das regas, porque isso vai ser determinante para o sucesso com elas,
que você acerte a quantidade de regas que ela vai necessitar. Lembrando que em vasos plásticos ela vai até manter um pouquinho mais da umidade. Mesmo assim, isso não deve ser levado em consideração, principalmente em períodos de primavera e verão, onde estará muito quente. A minha recomendação fica que você, dependendo da região do país, que você molhe dia sim, dia não, e dependendo do local, até diariamente. Então aqui foram passadas todas as informações do substrato que pode ajudar você a eliminar lesmas e caramujos do seu orquidário. Espero ter contribuído com o seu conhecimento. Nós temos um encontro no próximo vídeo. Eu espero por cada um de vocês. Aqui na telinha, mais vídeos do canal para que você continue aprendendo com a gente, e eu gostaria muito de estar aí na sua companhia. Um super beijo, a gente sempre se vê por aqui. Tchau!